Então, pessoal, resolvendo aqui a questão 11 da nossa lista 3, tá? É um circuito de primeira ordem, né? Nesse circuito a gente tem uma chave conectada, né, naquela posição de cima, que ela vai nos dar a condição inicial, né, digamos, da corrente no indutor, né? E quando desconectar a chave, né, quando ela, na verdade, desconectar do ponto de cima e conectar no ponto de baixo, então a gente não vai ter mais fonte independente conectada no circuito, né, para ter maior do que zero. Então esse circuito aqui a gente já pode, de antemão, né, saber que ele, a resposta forçada dele vai ser igual a zero. Tá? Outra questão que a gente precisa entender para resolver esse circuito. O que está sendo pedido, né, no exercício é a tensão V, né, naquele resistor ali de 6 ohms. Tá? Mas essa tensão V a gente vai determinar, é a última coisa que a gente vai determinar nesse exercício. Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que determinar é digamos, a corrente no indutor, né, o nosso ILDT, e a partir do ILDT que a gente vai depois, né, que já souber a corrente no indutor para qualquer T, a gente vai poder determinar a tensão V, certo? Então, nesse exercício aqui, a gente não tem indicado para que lado que está a corrente ILDT, certo? Eu vou colocar ela aqui para cima, tá? Vou dizer que meu IL está aqui, tá? Só porque depois ele vai estar entrando pelo terminal positivo do V, né? Então não preciso fazer a lei de Ohm ali menos R vezes I, né? Ela vai ser mais R vezes I. E também ali pelo sentido da fonte de corrente de 9 amperes vai me dar uma, digamos, uma condição inicial positiva também, tá? Lembrando, né, que o nosso ILDT, a equação do ILDT geral, né, vale tanto para o IL quanto para o VC, ela seria o nosso IL de infinito, né, mais o IL de zero menos o IL de infinito, que multiplica N menos T sobre tal, né? Onde para um circuito do tipo LR, né, o tal é L dividido por R. Tá? Então, nesse circuito, eu já sei que o meu IL de infinito ele é igual a zero. Tá? Como é que eu sei isso? Porque não tem nenhuma fonte independente conectada no meu circuito para ter maior do que zero. Então, eu sei que o meu IL de T vai ser o meu IL de zero, que multiplica N menos T sobre tal. Tá? Então, eu só preciso determinar o meu IL de zero e o meu tal, né? Onde o tal, eu já sei o valor do L, e eu vou ter que determinar qual é o, digamos, a resistência vista dos terminais do indutor para T maior do que zero. Tá? Então, aqui, se a gente analisar o circuito para T menor do que zero, a gente vai tirar a condição inicial, o IL de zero, quando o indutor está em regime permanente, né? Ou seja, quando ele é representado por um curto-circuito. Tá? Então, eu vou ter uma fonte aqui de 9 amperes, né? Vai estar em paralelo aqui com 6 ohms, né? Lá no indutor vai ser um curto, né? E aqui seria o curto, né? Onde está o indutor. Esse aqui seria o meu IL de zero. Tá? E aqui eu tenho aquele resistor de 3 ohms. Tá? O resistor de 72 ohms, ele está em paralelo com o curto, ele simplesmente é desconectado do circuito. Tá? Então, vocês podem ver que eu tenho aqui uma corrente de 9 amperes se dividindo entre um resistor de 3 e um de 6 ohms. Né? Então, quer dizer que eu vou ter 3 amperes para cá e 6 amperes para cá, né?
como um resistor é o dobro do outro, a corrente tem que ser, digamos, a metade da corrente no maior resistor, né? Então, o meu ILD0 é igual a 6 amperes. Tá? E agora, para eu determinar o meu tal, tá, eu tenho que determinar ele para T maior do que zero, com as fontes independentes, digamos, desconectadas do circuito. Tá? Aqui eu já tenho as fontes desconectadas, né? Sim? Professor, se eu fosse associar os dois resistores ali, o D6 ohm e o D3 ohm, eu ficaria com o resistor em série ou com o resistor em paralelo? Tu diz com a fonte de... se os dois resistores estão em série ou em paralelo, tu quer dizer? Se eu associar eles, no caso, né? Eles estão em paralelo, tu pode ver que eles estão em paralelo porque tu tem que ver em função da outra fonte, né? Da fonte de 9 amperes. Tá? Sim, mas eu quero saber o resistor final, no caso, se ele fica em paralelo ou se ele fica em série. É que quando fica só dois elementos, não tem como tu dizer se é série ou se é paralelo. Tá? Tu vai associar os dois resistores, né? Vai te dar um resistor de 2 ohms, certo? Certo. Daí tu vai ficar com esse circuito assim, ó. Tu vai ficar com um circuito de 9 amperes aqui, né? E um resistor de 2 ohms. Tá? Agora, tu quer saber se esses dois elementos, se eles estão em série ou se eles estão em paralelo? Com o curto, no caso, que seria o outro elemento ali, porque eu fiquei pensando se eu tivesse um outro elemento no lugar do curto, se ele ficaria em série ou em paralelo com aquele. Ah, não, é que o elemento aqui, né, o teu indutor, ele está em série com um resistor de 3 ohms. E aí, nesse caso, eu iria perder a referência do indutor. Daí tu ia perder a referência do indutor. O que tu pode fazer é quando tu vem para esse ponto aqui, tu vai achar uma queda aqui, ó, de mais menos 18 volts, correto? Sim. 9 amperes dividido por, vezes 2 ohms. Tá? Essa vai ser essa tensão que tu tem aqui, ó, mais menos aqui, né, 18 volts. Perdão, o mais está embaixo, né, e o menos está em cima. Tá? Mas tu tem 18 volts nesse ponto aqui, né? Daí quer dizer que 18 volts dividido por 6 ohms te dá aquela corrente de 3 amperes ali que eu mostrei que vai pelo resistor de 6 ohms. Tá? E 18 volts dividido por 3 ohms te dá essa corrente aqui de 6 amperes. Tá? Então tu pode fazer aquela associação para descobrir essa... Ao invés de fazer essa divisão de corrente que eu fiz aqui, tu poderia ter feito dessa maneira. Beleza, valeu, professor. Tá? Certo. Voltando aqui, né, para T maior do que zero, a gente tem esse circuito equivalente aqui, né? Esse indutor. Aqui eu fico com um resistor de 3 ohms. E agora ele está conectado aqui com um resistor de 6 ohms, né? E aqui vai estar o V que eu quero saber. Tá? E aqui é o outro resistor de 72 ohms. E aqui eu tenho 1 sobre 2 Henry, né? Então, daqui eu posso calcular o meu tal. Né? Eu sei que o tal é L dividido por R. Tá? Então, o L é 1/2 e o R, nesse caso, né, a gente tem que ver qual é a resistência vista dos terminais do indutor. Nesse caso, ele tem 72 ohms em paralelo com 9. Né? Que vai dar um resistor de 8 ohms. Certo? Então eu tenho aqui 1/2. Ali vai 1 sobre R é 1 sobre 8, né? Então 1 sobre 16 segundos.
Tá? Então, agora eu já tenho todas as informações para o meu ILDT. Né? Lembrando que o ILDT está nesse sentido aqui. Tá? Então, meu ILDT, só substituir agora ali, né? 6 e na menos t sobre tal. Então, é menos 16t. Certo? Então, nesse caso, a gente já sabe qual é essa corrente que está subindo no indutor. Tá? Então, para calcular aquele V, a primeira coisa que eu posso fazer é descobrir qual é a corrente que está indo para esse lado. Tá? Para descobrir essa corrente, eu posso fazer como foi feito ali, não é? No caso, como foi feito nesse passo aqui, né? A gente viu que dá para associar em paralelo aqueles dois resistores, né? 72 com 9 vai ficar um resistor de 8, né? Ou então eu posso fazer uma divisão de corrente, né? O meu I ali eu posso fazer uma divisão de corrente entre os dois resistores. Tá? Tanto faz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem um microfone aberto aí, pessoal. Então, meu IDT, fazendo por divisão de corrente, né, ele seria o ILDT multiplicado por 72 dividido por 72 mais 9. Tá? Isso aqui é divisão de corrente, né? Eu tenho aqueles dois resistores ali estão em paralelo, né? 72 e 9. E essa aqui é a equação lá de divisão de corrente que a gente viu lá no começo da matéria, né? Então, 72 dividido por 81 vezes 6 vai dar 5,333 e na menos 16t. E o meu VDT, que é o que está sendo pedido no exercício, né, é o IDT multiplicado por 6, né, que é a queda de tensão naquele resistor de 6 ohms. Tá? Então, se eu multiplicar por 6, isso aqui vai dar 32 e na menos 16t. Tá? Então, fecha lá com o nosso gabarito. Né? Só que ali está menos 32, que não deve estar certo. Não, porque o sentido da corrente é esse que a gente calculou. E a corrente está entrando pelo terminal positivo de tensão, o gabarito aqui deveria ser mais 32 e na menos 16t. Tá? Vou anotar ali para corrigir.